Estamos falando aqui, gente, de 40 dias de coma. 40 dias em coma. Foi a vida bem pertinho da morte que o Robson Nunes viveu. E a gente pode até, pelo relato que ele fala, que ele diz, parecem relatos muito próximos, né? De muita gente que se diz sobrevivente a um coma, né, Robson? Então, verdade. Você 40 dias após um coma, e eu assim, por esses quase 40 dias, eu ligava sistematicamente na Centercom, que era a contabilidade da Eficaz Comunicação, ligava para saber notícia. E por aqui nós tínhamos sempre uma pessoa, que eu também não preciso revelar nomes, faz parte da equipe ainda do Robson, ou eu posso também revelar. Fique à vontade. Né? Então, assim, sempre que eu ligava, me atendia a Gisele, e eu perguntava, e Robson? Ela me dizia sempre, ele vai sair dessa. Tinha outras pessoas aqui dentro da contabilidade que não tinham a mesma percepção, ou talvez a mesma esperança ou expectativa que a Gisele. Mas ela sempre dizia, Deus vai tirar o Robson dessa situação. Então, eu ligava sempre a expectativa positiva também, porque eu acreditei esse tempo todo. Por isso que eu estou aqui e eu vou falar para vocês. Os relatos não eram bons. E uma pessoa em coma, sem uma expectativa de vida, que não tinha, às vezes pela própria equipe médica, às vezes contamina, né, todo um grupo. Mas, o Robson, e a sua mãe nessa história toda, voltando aí para a cena do hospital? Você viu todos os médicos, é óbvio que naquele momento todo mundo, né, fica maravilhado, porque teve gente ali também que não acreditava na sua recuperação, né? Para eles foi um milagre. Como é que se explica isso? Porque às vezes as equipes médicas elas não costumam muito acreditar em milagre, não, né? O que acontece é o seguinte, incrível que pareça, aconteceram coisas fantásticas no meu pós, assim, quando eu acordei e saí do coma, fui para o quarto. Uma delas foi, primeiro ainda na UTI, a primeira pessoa que eu quis ver era minha mãe, por uma questão óbvia. Demorou muito, porque eu estava ainda contrátil, e eles foram lá e chamaram minha mãe. Quando minha mãe chegou, a sensação que eu tinha é que ela tinha me abandonado no hospital. Então, quando ela chegou próximo a mim, eu inclusive xinguei ela muito. Eu até falei, mãe, sério que não ouviu, mas óbvio, mas eu xinguei muito, estava com raiva, achei que você tinha me abandonado, estava me sentindo sozinho. Acordei com aquela sensação de solidão profunda e queria ver minha mãe, porque minha família me abandonou aqui dentro. Então, quando minha mãe chegou, ela chegou chorando, porque como a expectativa dos médicos era de que eu não acordasse, por isso a sedação foi tirada, a expectativa é que eu não sobrevivesse, então eu ia acordar para morrer. E na verdade eu acordei e sobrevivi. E tanto que meu apelido no hospital foi Milagre, me deram esse apelido de Milagre. E tivemos vários casos, por exemplo, de uma enfermeira que dizia que todas as noites Deus mandava ela orar para mim. Ela ajoelhava e orava para mim. E ela falava que Deus mandava o tempo todo. Eu tinha que ajoelhar e botar a mão na sua cabeça e orar para você. Porque você tinha uma missão que você tinha que cumprir. Ele falava assim comigo, ele não vai morrer, e coloque as mãos na cabeça dele. E dizia ela que orava por mim. Quando eu vou para o quarto, acontece um negócio muito interessante, que num dia eu me assusto com umas 30 pessoas, foram os enfermeiros e os médicos, entrando no quarto batendo palmas, e algumas chorando. Porque naquele ano eu fiquei famoso no hospital. Porque eu fui um caso em que as pessoas se apaixonaram por mim. Foi o Life Center? Foi o Life Center. As pessoas ficaram apaixonadas por mim, primeiro pelo sorriso. Falaram que quando conversavam comigo, eu não me recordo, diziam que eu sorria e falavam, esse cara quer viver. Então as pessoas lutavam por mim por causa do sorriso. Teve um menino que falou, tá, você com o seu sorrisão. Era lindo o seu sorriso. Nós limpamos o seu dente para ele ficar clarinho e tal, e era lindo o seu sorriso. E aí as enfermeiras, eles entraram no meu quarto, e foi aquele show de choros e abraços, e o meu médico que cuidou de mim, inclusive ele faleceu, por incrível que pareça, foi até a notícia na mídia na época, porque ele foi a pessoa, eu devo muito a ele. Eu vou tentar lembrar o nome dele agora, mas eu acho que não vou conseguir. Mas ele foi a pessoa que ele morreu no acidente de paraquedas, mas ele lutou para, acho, salvo engano, cristiano, salvo muito engano, e ele lutou para me salvar. Ele acreditou piamente na minha mãe, no desejo da minha mãe. Então tanto que ele chegou aí na minha casa e
hospital, porque de fato a história ela ganhou esse contexto de milagre. Eu fiquei meio famosinho no hospital e quando eu saí as pessoas ainda chegaram a bater palmas assim. Eu lembro que eu estava passando no corredor e ainda de cadeira de rodas, porque eu fiquei muito magro, e eu lembro de todo mundo batendo palmas para mim, porque teve o milagre da tráqueo tirada, que o médico falou que eu ia ter que fazer fono e que eu ia demorar não sei quanto tempo para falar. É, Adriano, não? E aí eu tirou a tráqueo, com pouco tempo eu já estava falando. Aí teve a alimentação, que a médica falou que eu não ia conseguir, não ia passar no teste de alimentação. Exatamente, Adriano, isso mesmo. Esse doutor Adriano, esse querido aí, 42 anos. Salvou a minha vida. Foi Adriano Dantas. Adriano Dantas, exatamente. Adriano Dantas, foi ele que salvou a minha vida. E lutou por mim, brigou. Aí ele contou até para mim que brigou mesmo. Porque enquanto algumas pessoas queriam, que realmente entendiam que não tinha mais jeito, ele falou, não, enquanto houver vida, há esperança e nós vamos lutar por ele. Então ele inclusive foi um dos que foi me abraçar no quarto nesse dia, que foi extremamente emocionante para mim e para todos eles, mas mais para eles do que para mim, porque eu realmente confesso que as minhas lembranças do coma eram nada. Tudo que eu sei é contado e eu tenho mais as memórias, essas que eu narrei, que foram experiências, eu não sei explicar o que é. E assim, quando você sai de uma situação como essa, a impressão que você tem é que você literalmente sobreviveu. Você venceu. Você perdeu para ganhar. Essa foi a sensação que eu tive. Perdeu para ganhar. Perdi para ganhar. É daí que vem aquela frase que você quer, inclusive, intitular o seu livro, né? Exatamente. Aquele que perde a vida, um dia encontrará. Esse seria o título, mas eu também sempre digo que às vezes hoje eu falo isso muito com meus meninos da minha equipe, que às vezes a gente perde para ganhar e ganha para perder. E eu aprendi a ser um bom perdedor, porque às vezes eu vejo na derrota a vitória lá na frente. Então eu não tenho problemas em perder. E, às vezes até acho que perder é tão bom quanto ganhar. Maravilha, né? E isso você só aprende com essa experiência. Né? Então essa é a lição que você tira de tudo isso para a gente, Robson. Você ficou uma pessoa então mais entendido do processo da perda. Não vê a perda como um fim em si mesmo. Aconteceu comigo, Vera, uma coisa interessante, que primeiro você tem um livro muito interessante que eu estou lendo, que a morte que o título dele é A Morte é uma experiência que você precisa viver. E aí, esse livro, ele tem um pedaço de mim nele, porque eu percebi que quando você passa por uma experiência de quase morte, quando você sobrevive a ela, você muda de valores. E aí você passa a se relacionar com os outros de outra forma. Então, o Robson hoje, que gerencia uma empresa entre parceiros e colaboradores com 70 pessoas, ele é uma pessoa que, por exemplo, hoje eu ando pela empresa, eu cumprimento todas as pessoas. Eu sou um gestor perceptivo, então eu converso com os meus colaboradores, que são para mim investimentos, e eu olho para cada um deles. Se estão com problema, eu pergunto se está com problema, se eu posso ajudar. Quando alguém aqui tem problemas, eu sou mais compreensivo nas liberações, na forma de lidar com as pessoas. Eu me tornei um ser de abraços. Eu te falei do meu sócio, meu sócio ele é de uma geração e talvez de um estilo de criação em que eu devo ter sido a primeira pessoa, nem os irmãos dele abraçaram ou beijaram ele no rosto, e eu hoje, quase todo dia, eu faço até raiva nele, porque eu chego dando ele um beijo na careca dele, na cabeça dele, e saio correndo para ele não me xingar. Então, ou seja, a vida se torna, cada minuto tem uma diferença, e você não tem mais medo de morrer.